Santa paz de Deus, que Irmandade, tudo bom com vocês? Que é o irmão Paulo do CCBC Reforma. Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre, eu até salvei algumas fotinhas aqui, é sobre em Carapicuíba teve um assalto, um roubo no cofre da congregação. Deveria ser uma igreja grande lá, né? Bateu um cofre e roubaram entre a coleta da noite, roubaram os instrumentos musicais, arrombaram porta, fizeram um monte de coisa que dá para ver pelas fotos. Eu vou postar a foto aí para vocês verem o estrago que fizeram. Irmãos, eu sei que ultimamente não, você pode ver, a Irmandade pode ver, que ultimamente não está tendo muito caseiro, pelo menos no estado de São Paulo. Que na década de 80, os irmãos, a administração fazia a congregação e fazia uma casa de caseiro. E ali eles viam qual irmão precisava, irmão de bom testemunho, para ficar morando na igreja, não pagava água, não pagava luz, só zelando da congregação. Se o irmão trabalhasse, a irmã ficaria em casa, né? Só olhando a congregação no dia de culto, né? Deixar ajeitado. Tinha limpeza geral, tinha limpeza do dia, antes do culto, mas com certo tipo com certo tempo, foi se acabando. As igrejas que foram sendo reformadas foram sendo retiradas da casa de caseiro e colocado então esses alarmes. Aí investe uma vez só em alarmes, né? Porque estava tendo muito trabalho também caseiros, irmãos caseiros que não ficava mais na igreja, acabava ficando sem liberdade, e os irmãos teriam trabalho de retirar, que uma vez fica sem liberdade, até tirar a pessoa de lá, a pessoa poderia se negar ou então pedir alguma indenização por ter ficado aquele tempo todo ali morando. Antigamente não tinha documentação, não tinha nada que pudesse fazer tipo um contrato, alguma coisa, e a pessoa ainda pedia uma indenização, né? Isso no caso a pessoa que estava ali como caseiro e acabou perdendo a liberdade na igreja, acabou aprontando, vamos dizer o português claro. E foi acontecendo isso, os irmãos tirando. Eu lembro que a última igreja que tinha caseiro, que eu me lembro, era onde eu morava, que era minha avó e meu avô era como caseiro da congregação, era do casal de velhinhos. E minha avó veio a falecer em 86 e o meu avô acabou ficando sozinho e não quis ficar mais na igreja. Aí o que aconteceu? Ele foi morar em Minas, em Três Corações, e lá o senhor preparou uma irmã, uma serva de Deus para casar com ele. Não, não era serva de Deus. Tanto que ele ficou sem liberdade praticamente 1 ano e meio. Os irmãos tiraram a liberdade dele porque ele casou com uma mulher, ela era católica, daquelas católicas mesmo, de ter santinho em casa, e os irmãos tiraram a liberdade, que tem que se cumprir-se a doutrina. Poderia ser um irmão de ministério, poderia ser irmão de banco, mesmo que ele era caseiro, depois foi ser porteiro e depois ficou de idade, não ficava mais na igreja. Poderia ser essas três coisas, né? Mas teve que tirar da liberdade e a família teve que aceitar porque o certo é o certo, né? Não é porque é de idade, é velhinho, mas o que aconteceu? Ele mesmo não se enfraqueceu, não deixou de ir na igreja. Ele congregava e sentava lá no último banco esperando o arrependimento, esperando o perdão vindo da parte de Deus. O que aconteceu? Ele casou com essa senhorinha, ela era católica e ele ia para a igreja. Um belo dia, Deus converteu o coração dela e ela obedeceu nas águas do santo batismo. Foi quando o ministério se deu por saber que Deus tinha perdoado. Daí ficou consumado um casamento também, né?
E tipo, ele casou com ela, ficou sem liberdade, mas foi para salvar uma alma, que ela foi soldado de última hora. Que logo em seguida ele colocaram ele de novo, ele retornou de novo para caseiro. Ele era caseiro ali na Vila Melo, em Minas Gerais, Três Corações. E depois recolheu ele em 93 e mais para frente recolheu ela. Então, irmãos, foi mais ou menos assim essa trajetória, né? E voltando ao caseiro, então hoje tem alguns caseiros dentro da igreja. Não sei se não conheço direito essa coleção. Essa coleção é uma coleção grande que precisa de caseiro também. Só o alarme não funciona. Só que o que aconteceu, segundo foi o relato que disseram aí, que renderam o caseiro com sua família e entraram e roubaram o cofre. Devia ter muito, não. Mas devia ter uma quantia razoável para que eles pudessem sair. E graças a Deus, Deus livrou para não fazer nada de mal para ninguém, né? Hoje em dia, antigamente, me lembro que os irmãos contavam coleta com a igreja aberta. Saía todo mundo, deixava os portões abertos, o irmão contava coleta e não tinha esse perigo. Hoje em dia, já os irmãos têm que fechar a porta da igreja, porque está lá no fundo, não sabe quem entra, né? E para contar coleta. E uma observação que eu vou falar aí, irmão, segundo dizem, que quando vai contar a coleta dentro da congregação, não é uma coisa transparente, porque ali, se entrar numa igreja grande 20 mil, que é difícil entrar 20 mil, vamos supor que entra R$ 2.000, e os irmãos quiser, os que estão contando a coleta, quiser colocar menos no livro, e segundo o que estão dizendo, eles, né, que faz isso, pega para si, isso é totalmente uma inverdade, não, não, não corresponde ao que estão falando, porque eu sei disso, porque na igreja onde eu era tesoureiro, ficava de 5 a 8 irmãos. 5 a 8 irmãos. Às vezes, quando algum irmão, hoje não, hoje já é uma caixinha, né? Tá tudo envelope, tudo certinho ali, não tem como ninguém ficar no bolso. Porque antigamente falavam que o irmão esquecia do envelope no bolso e ia para casa e lá ficava. Agora não, agora numa caixinha, tudo certo. Só que antigamente subia o irmão no bolso. De repente, quando a gente já tinha marcado, que é um livro, marca tudo, e o livro tem a assinatura de todos. Eu creio que para ser corrupto tem que ser os 8, né? E uma dessa daí, pelo menos um vai dedurar, se for isso, né? Os 8 tinham que assinar. Aí de repente, eu mesmo, no meu caso, já aconteceu isso. O irmão falou assim, apareceu o envelope aqui que eu não vi, tal, tal. O irmão jogou assim na mesa, um olhou pro outro. O que eu fazia? Eu colocava aquela importância dentro do livro, pegava o papel, que eu podia, não pode colocar 2 vezes no mesmo dia. O papel, colocava o valor e colocava o nome de cada um e cada um assinava para que na próxima coleta a gente colocar no livro e todos saber que foi aquele valor que foi colocado. Isso não corresponde, isso quando o ministério coloca assim, nessa parte, não é o ancião, nem o cooperador, nem o diácono que fica ali, é o tesoureiro da igreja, o tesoureiro da igreja local. E eles colocam mais gente, quanto mais porteiro, mais secretário, vice-tesoureiro, eles colocam mais gente para que não fique só uma pessoa sozinha. Entendeu? E tem aquele negócio. Se a pessoa der a coleta, deu a nota de 100, a pessoa pode chegar e rabiscar, fazer um V. E se a pessoa quiser ir lá na secretaria, falar, cadê a nota com um Vzinho de caneta que eu coloquei aí, a pessoa vai ver que vai estar lá. Entendeu? Isso não corresponde com o que falam. Mais coisas para, sabe, querer denegrir mais e falar coisas que a pessoa nem sabe, né? Então tá bom, irmãos. Eu tinha que falar sobre isso. Infelizmente, assaltaram, mas né, não fizeram nada com os irmãos e isso é importante. Deixa que leva as coisas materiais, mas a integridade dos nossos irmãos ficar intacta, graças a Deus. Sabemos que Deus livrou. Entendeu?
Deus livrou, e que esses ladrões que roubaram essa igreja, que roubaram esse servo de Deus, que eles se convertam e Deus chame eles nas águas do santo batismo. Não vamos desejar mal para eles. Isso é uma parte que acontece na sociedade, acontece em todas as lugares onde se acha que deve ter dinheiro. Que Deus chame eles nas águas do santo batismo, convertam o coração e hoje eles possam ser servos, futuramente eles possam ser servos de Deus dentro da conversão, levando para testemunhar o que fez e que Deus livrou. Tá bom? Então fico tudo na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele vai querer.